pessoal, beneficiário do projeto Bahia Produtiva. Meu nome é de Carlos, sou técnico de campo da Fundifran e essa atividade faz parte do Plano Emergencial de ATE do Governo do Estado da Bahia nesse período de pandemia. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a palma forrageira. A palma forrageira, acredito que todos vocês já conhecem, né, porque ela é muito comum na região semiárida e principalmente nas pequenas propriedades dos agricultores familiares, mas infelizmente nem todos os produtores, né, ainda não sabem e não dão a devida importância para essa cultura. A palma ela é originada, né, do continente americano, mais precisamente do México, e ela foi introduzida no Brasil nos séculos passados, né, por incrível que pareça, mas com o objetivo de ser uma planta hospedeira, de um inseto, que esse inseto era usado na produção do carmim. O carmim era um corante muito utilizado na indústria de tecelagem. Mas com o passar do tempo, né, nas grandes fazendas onde foram plantadas as palmas para esse objetivo, né, com as grandes secas, principalmente da seca de 32, se percebeu que os animais criados ao redor daquelas fazendas onde cultivava a palma, esses animais eles iam em busca da planta para comer. Era uma das únicas plantas que se conservava verde, né, no sertão, naquela período de seca tão prolongada. Os animais vendo aquelas plantinhas verdes naquele cenário todo seco, eles iam em busca da planta e as pessoas começaram a perceber que os animais gostavam muito, né, da planta. Daí para cá se começou a cultivar, né, a palma para raçoar os animais nos períodos de estiagem e de falta de alimento. Então, mas o mais importante é que a palma, ela com o passar do tempo, ela foi se expandindo em toda a região semiárida brasileira, né, devido à descoberta da importância e pesquisas que foram feitas e foi descobrindo a importância que essa planta tem na nossa região, principalmente para quem cria animais de grande e pequeno porte. Hoje já se tem um ditado, já se diz um ditado, que na região semiárida se mede a quantidade de produção de leite, observando-se a quantidade de palma plantada que o produtor tem. Daí para vocês verem a importância que ela tem para quem se cria gado de leite na região semiárida. Bom, pessoal, mas por que plantar palma? Primeiro, a palma ela leva uma vantagem muito grande com relação a qualquer outra cultura, né, quando se trata de região semiárida, de região com pouco índice pluviométrico. Então ela tem uma capacidade de ficar verde, né, praticamente todo o período do ano, né, ela resiste a grandes períodos de estiagem ficando verdinha. Segundo, ela tem uma capacidade de produção muito grande. Podemos chegar hoje a 650 toneladas por hectare. Ela é uma planta muito rica em nutrientes, né? Por mais que ela tenha um índice de proteína baixo, mas ela supera isso em termos de energia, chegando a 70% da energia contida no milho. A grande vantagem da palma é a facilidade que a gente tem de estoque de alimento, porque nenhuma outra cultura a gente consegue estocar o alimento assim como a palma no campo, né? Então ela fica estocada para a gente utilizar ela naqueles momentos mais necessários. Não tiver necessidade de fazer uso, ela vai ficar estocada lá para o próximo ano. Isso é outra grande vantagem. Também podemos citar como grande vantagem da palma é o baixo custo de produção, né? Ou seja, podemos implantar um palmal e dependendo do manejo, né, que for feito, esse palmal pode ter uma vida útil de até 30 anos. Ao fornecer palma para os animais, a gente vai estar fornecendo para eles um alimento de altíssima qualidade, muito rica em energia e vitaminas. Também vamos estar fornecendo a esses animais a água, porque ela contém 90% de água e água de qualidade estocada na palma. Mas para a palma chegar aí a produção de 500, 600 ou até 700 toneladas por hectare, né, para ela levar essa vantagem, devemos ser justos com a cultura.
Os mesmos cuidados que a gente tem com a cultura do milho ou com qualquer outra cultura semelhante, devemos também dar à cultura. Aí sim ela vai nos responder com um índice muito elevado de produção. Vamos dar a ela as condições de um bom preparo de solo, uma boa adubação, um bom manejo cultural e, é claro, aplicar a tecnologia de cultivo intensivo da palma. Então, pessoal, vamos estar falando agora sobre a escolha da semente, mas antes só quero ressaltar para vocês com relação à variedade de palma, qual variedade que devo plantar. Aqui na minha região ainda é muito predominante a variedade da palma gigante, mas a gente sabe que a cochonilha do carmim, que é aquela mesma cochonilha que eu falei no início do vídeo, que era usada na produção do carmim, do corante chamado carmim, esse corante ele deixou de ser utilizado na indústria de tecelagem. Hoje é usado na indústria, mas na fabricação de outros produtos, mas comercialmente a palma deixou de ser utilizada para produzir esse corante. Mas essa cochonilha, esse inseto, ele se espalhou, perdeu seu controle e hoje ele é uma praga para a palma, para algumas variedades de palma, porque ele suga a palma, ele suga a seiva da palma e aí, não tendo controle, a planta acaba morrendo mesmo. Mas com as pesquisas, algumas pesquisas que foi sendo feitas e desenvolvendo variedades resistentes. Então tem algumas variedades que já é resistente a essa cochonilha. A exemplo da variedade da palma doce, que é essa aqui, ou também conhecida como palma miúda. Ela é resistente a essa cochonilha. A palma gigante, como eu estava falando, ela não é resistente. Então na nossa região ela está quase que condenada, porque aqui bem próximo já tem focos dessa cochonilha. Então, já pensando nisso, eu já estou criando aqui um banco de sementes para eu ir fazendo a mudança de variedade, aos poucos ir mudando a variedade. Então hoje eu aconselho para vocês, quem for plantar palma, que não plante mais a palma gigante, não plante mais a palma gigante e já invista mesmo numa variedade resistente, ou seja, a palma miúda, a orelha de elefante, a que você se identificar. A palma miúda ainda leva uma vantagem com relação à questão de nutriente. Ela produz uma quantidade maior de matéria seca em comparação com a palma gigante e ela é mais palatável também para os animais. Os animais gostam mais dessa palma aqui. Então, já deixando a dica aí para vocês, quem for plantar já ter prioridade a conseguir variedades aí de alguma palma resistente a essa cochonilha. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as mudas, que a gente deve estar plantando. Pessoal, qual a muda ideal para a gente plantar? A gente ouve falar muito que a muda ideal para se plantar é o terço médio da planta. O que é o terço médio da planta? A gente retirar, depois da base, que a base é a planta mãe, a partir da planta mãe até o último broto, o último rebento, a gente pode estar aproveitando, certo? A gente costuma falar que aquela raquete que já pariu, que já soltou rebentos, aquela raquete já pode ser, já serve para muda. Agora é claro, exemplo aqui, essa raquete, ela ainda não soltou nenhum rebento, só que ela já é uma raquete, madura, certo? Ela já tem uma estrutura. Então, o correto é aquela raquete que já tem uma estrutura. É claro que se você tiver disponibilidade de estar escolhendo as melhores mudas, aí sim
você vai fazer o seguinte: você vai, a partir da base da planta, né, depois da base da planta, esse foi o primeiro rebento, certo? Então, essa aqui já é uma muda boa. A partir dela, né, todas essas aqui, certo? Essa aqui já pariu, então ela também já serve como muda. Essa aqui ainda não pariu, porém ela também não tem uma estrutura, né? É um broto mole ainda, então essa não é uma muda ideal para você plantar, certo? Agora, exemplo dessa, né, que eu mostrei para vocês. Essa raquete, ela também não pariu ainda, ela não soltou brotos, porém ela já tem uma estrutura. Então, na escassez de mudas, né, você pode usar uma muda dessa sim, certo? Pode usar uma muda dessa, né? Então, a gente tem que observar essas questões. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é no retirar das raquetes, né? Essas raquetes, elas têm que ser colhidas e transportadas, né, com todo o cuidado, e o corte deve ser feito na inserção, né, de uma raquete para outra, ou seja, aqui nessa emenda, né, nessa inserção deve ser feito o corte, tá vendo? Tipo aqui, ó, certo? Nunca que devemos retirar a muda dessa forma. Tem gente que acha que pode fazer assim, ó. A gente não pode fazer isso, pessoal, porque quando a gente faz isso, a gente acaba quebrando, tá vendo? Dá para vocês verem, danificando aqui a base da muda. Isso aqui é uma porta de entrada para fungos, né, que vai causar a podridão da raquete. Então, o correto é fazer o corte, né, com uma faca, um facão bem amolado, né, na junta, fazer o corte, certo? No palhinho, a gente retira todos eles e separa, né? Eles não vai servir como muda. Esse já pariu. Porém, tá vendo? Ele já soltou um brotinho aqui, só que a estrutura dele, né, vocês podem perceber até pela coloração, ele ainda não está um verde escuro, né? Então isso significa, e até no observar, no pegar aqui, você percebe que esse broto ainda, essa raquete, ela ainda não tem uma estrutura, né, uma estrutura legal. Então a gente evita de usar mudas desse tipo, né? Após a escolha das sementes, né, das raquetes boas para se plantar, a gente vai deixar essas raquetes numa sombra, de preferência uma sombra de uma árvore, né, e onde essas raquetes ela vai ficar por um período de 15 dias, 15 a 20 dias, né, que é o tempo para elas desidratar, perder parte
da água que ela tem, para quando a gente levar elas para campo, elas não apodrecer e nem sofrer com a ação do sol e acaba cozinhando, entendeu? Então por isso que elas têm que ficar por esse período de desidratação que vai de 15 a 20 dias. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.